livro, né, escrito. No livro a gente promove uma análise mesmo do código de ética e também dos normativos, né, de condução do processo ético, e faz algumas provocações, faz algumas reflexões, mas claro, é sempre apenas um olhar, né, sem ter a pretensão de esgotar o assunto, sem ter a pretensão também de impor como uma verdade absoluta, apenas um olhar sobre esse assunto que, de certa forma, é bom que esteja sempre em pauta, né? É um tema sempre atual. Bom, mas para a gente falar, então, fazer uma análise do código de ética, mania talvez, enfim, a gente acaba buscando, né, chover no molhado. A gente busca sempre um pouquinho conceituar o assunto, e eu acho que vale, sim, reforçar o conceito de ética. Então, ética, né, tanto ética quanto moral, tem a mesma origem, né, etimológica da palavra, né, seja do latim ou do grego, mas tem o mesmo significado, né, que é costumes. Então, quando a gente fala em ética, a gente fala de costumes, fala de condutas, de um conjunto de condutas, de postura que se espera ou que se atribui a um determinado grupo social. E aí, quando a gente pensa, então, em como determinar qual é essa conduta esperada a esse grupo profissional, a gente precisa, então, compreender, né, caracterizar esse grupo profissional e entender qual é o seu fim último, né? Qual a finalidade desse grupo profissional? Onde se espera, né, chegar esse grupo social, desculpe. Então, nós estamos falando de um grupo de profissionais do sistema Confia-CREA. Qual é a finalidade das nossas profissões? Isso vai determinar muito, né, para a gente entender qual é o conjunto de valores, enfim, o conjunto de condutas que se espera ou que se considera aceitáveis, né, ou que se considera, enfim, aquilo que se espera, né, desse grupo social. Então, é preciso, né, a gente entender quais são essa finalidade. Mas, veja, nós fazemos parte, né, de um sistema profissional multiprofissional e que tem um sem número de títulos, né, profissionais, cada qual com o seu olhar diferenciado, com a sua especificidade, com a sua forma de atuação, com as suas características, né, distintas. E que, na verdade, a gente tem que buscar encontrar aí qual é a espinha dorsal, né, o fio condutor, qual é aquilo que nos torna semelhantes. Então, aqui eu lanço um primeiro desafio, dentre 3 que a gente vai abordar nessa fala, né? Um dos grandes desafios é a gente entender qual é o nosso papel, qual é a nossa missão maior, a nossa finalidade enquanto profissionais do sistema, considerando todas essas diversidades, né, de olhares e de atuação. E aí eu trouxe aqui uma colinha para a gente lembrar que, na verdade, a Lei 5.194 é que traz para a gente qual é esse propósito, essa finalidade. Então, veja, não é facultado, é algo que está na legislação que nos impõe, né, a todos os profissionais do sistema assim agir e assim buscar, né, dentro do exercício da profissão. E a Lei 5.194 diz o seguinte, que as profissões são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem na concretização de diversos tipos de empreendimentos. Então, veja, não importa quais são os empreendimentos, né, concretizados, mas a característica, primeiro, é de realização. Então, nós somos profissionais intervencionistas, a gente realmente tem a ação como uma forma, né, determinante do exercício da nossa profissão. Então, o primeiro passo, realmente, né, a primeira característica é o agir. E essa ação, essa intervenção, ela é sempre, né, ela tem que ser de interesse social e humano. Então, veja, o papel, o objetivo realmente, né, maior da nossa profissão é o desenvolvimento social e humano. Então, o produto das nossas profissões, né, da nossa intervenção, da nossa atuação, é o homem, é a sociedade. Então, nós somos profissionais que devemos buscar, zelar sempre pelo desenvolvimento social. Então, isso não sou eu que estou falando, gente. Está na legislação de 1966 que rege, né, todas as nossas profissões. Então, é um dever buscar, né, dentro do exercício das nossas profissões,
seja lá qual for os empreendimentos desenvolvidos, a gente tem que buscar isso como meta, nossa missão maior. E aí o Código de Ética, totalmente alinhado com o que, né, diz a legislação, traz para a gente também um reforço, né, reforça isso no Código, dizendo o seguinte, vou pegar minha colinha, que as profissões do sistema Confia-CREA são caracterizadas pelo saber científico e tecnológico que incorporam, pelas expressões artísticas que utilizam e pelos resultados sociais, econômicos e ambientais que realizam. Então, veja, mais uma vez aqui a gente tem esse entendimento, né, na caracterização do nosso código, das nossas profissões. Então, são profissões que têm, então, leva esse saber específico, né, científico, tecnológico, que não é o saber do leigo, né, é um saber diferenciado, realmente exclusivo dos profissionais que foram buscar uma formação específica para isso, então foram beber da fonte, buscar o conhecimento específico, detém esse conhecimento, mas esse conhecimento ele está a serviço realmente da sociedade, do homem, do desenvolvimento socioeconômico, do desenvolvimento socioambiental, então da intervenção do meio ambiente, da intervenção no meio socioeconômico. Então, veja, o Código de Ética reforça o que está, na verdade, na Lei 5.194. Essa é a nossa missão maior. E aí, quando a gente compreende que existe essa uniformidade entre todos nós profissionais de diversos títulos, aliás, eventos como esse é interessante para a gente conhecer títulos que sequer, às vezes, no nosso estado, a gente conhece profissional que tenha, né, essa formação ou essa determinada, enfim, titulação e inscrição no conselho. Então a gente acaba conhecendo um mundo de diversidades de um Brasil que tem essas, né, particularidades, né, cada qual, enfim, na sua região, vivendo um contexto diferente, e o exercício das profissões também refletem isso, né? Então você acaba conhecendo esse sem número de títulos e tendo essa oportunidade, né, enfim. Mas assim, quando a gente busca, então, por uma formação específica, né, de uma profissão ligada à área do sistema Confia-CREA, os motivos que nos levam a buscar uma profissão, eles são muito mais pessoais do que sociais. Exceto a criança que na sua, vamos dizer assim, na sua inocência, né, quando é perguntada qual, né, profissão escolheria ou o que quer ser quando crescer, a criança muitas vezes responde isso de uma forma mais pura, mais verdadeira, né? Com uma intenção muito mais social, muito mais humanística. Então a criança às vezes responde que quer ser engenheiro porque quer construir casa, quer ser bombeiro porque quer salvar a vida, quer ser médico para salvar a vida, veterinário, enfim. Então a criança dá às vezes uma resposta mais verdadeira. Mas a criança ela também não conhece o que é boleto, fatura, cartão de crédito e tantas outras coisas, não sabe o que é, né, na verdade, assim, ao longo dos anos e do seu desenvolvimento, a sociedade impõe para ela um peso nas costas que ela vai acabar tendo de carregar e, na verdade, trabalhar bastante, criar dentro de si uma força para conseguir vencer esse peso, esse fardo, conseguir carregar esse peso e esse fardo, que muitas vezes nem precisa ser carregado. Porque quando a gente entende, no caso das nossas profissões, qual é a finalidade maior, qual é o fim último, a missão maior, e a gente entende que é estar disposto realmente à promoção do bem comum, a gente entende que esse fardo ele não precisa ser carregado. Porque qual é, na verdade, o nosso conceito de sucesso, né? O conceito de sucesso está relacionado a atingir algum objetivo. Então, se eu entendo que o objetivo está ligado a questões financeiras, a reconhecimento profissional, status, alguma coisa assim, então isso se torna realmente mais difícil, eu tenho que carregar o fardo. Mas se eu entendo que o meu conceito de sucesso ele está ligado a atingir esse propósito maior, a contribuir com essa busca do bem comum através do exercício da profissão, eu entendo que eu não preciso realmente carregar esse fardo. Porque se eu tiver a consciência tranquila de que assim estou contribuindo, sendo ou não, tendo ou não, né, atingido esse objetivo, mas, enfim, só o fato de estar, de fato, caminhando para isso, eu já posso considerar um profissional de sucesso.
E aí todo o fardo, toda a carga se torna, de fato, inexistente. Tudo se torna mais leve. Então, quando a gente entende qual é a missão maior enquanto profissionais, a gente percebe, já começa a desenhar qual é o perfil, né, de como esse profissional tem que se pôr diante da sociedade, como ele tem como ele deve se relacionar com os colegas de trabalho, com os demais profissionais, seja da mesma categoria profissional, seja das categorias distintas, enfim, como deve se portar com os leigos, com os clientes e assim vai. Então a forma, né, de se pôr, né, não só na atividade, não só no exercício da atividade profissional, porque você começa a perceber que é um conjunto e que o ser humano é algo, né, um ser inteiro. Então isso perpassa mesmo para algo realmente, para a forma de vida, né, do profissional. Então, é como, na verdade, a gente entender a finalidade, como a gente segurar a ponta de um novelo, né? Então tá ali tudo emaranhado, novelado, e a gente consegue entender, né, achar a pontinha do fio, e aí puxar esse fio e entender qual é, né, o percurso para a gente atingir o seu propósito. Eu costumo citar um exemplo bem simples, mas que acho que é bem didático, que quando a gente vai para algum lugar, quando a gente, né, tem algum lugar como destino, e a gente precisa traçar o percurso, eu não faço isso a partir do ponto de partida, eu faço isso conhecendo muito bem qual é o meu endereço de chegada, então eu preciso saber o meu ponto de chegada, e a partir daí eu traço o meu percurso. Então, se a gente entende qual é a finalidade das nossas profissões, a gente entende qual é o conjunto realmente de atitudes, né? Enfim, a postura, a forma de se portar, o comportamento que se espera desse profissional. E aí, assim, uma vez que a gente entende, então, a finalidade das profissões e os comportamentos que são considerados aceitáveis para atingir esse objetivo, eu acabo me deparando com um segundo desafio. Esse desafio é o de proceder à avaliação moral. Porque como a gente pode, então, criar um julgamento, né, ou lançar um olhar sobre os membros desse grupo social e entender que esses membros estão ou não se comportando adequadamente com aquela linha de conduta que se espera, né? Então aqui tem um segundo desafio, porque quando a gente fala em avaliação moral, veja, quando a gente fala em avaliação, né, dar valor a alguma coisa, quando essa coisa é material, ainda que subjetiva, porque a gente está pegando algo material e a gente tem que traduzir isso num valor, muitas vezes monetário, por exemplo, nós estamos trabalhando com algo subjetivo e tentando criar uma objetividade, mas ainda assim é um pouco mais fácil, a gente consegue, né, criar um conjunto de metodologias e tudo mais. Pouco antes da palestra, conversava com um conselheiro que faz parte do IBAP e falávamos, né, da avaliação de imóveis. Então, quando a gente procede à avaliação de imóveis, a gente, na verdade, tem uma metodologia para definir, tentar, né, trazer algo que é subjetivo, quer dizer, o quanto aquele bem, aquele imóvel é desejado, ou ele é necessário, ou ele enfim, disponível, e aí a partir disso você traça um conjunto, né, metodológico para você tentar transformar esse sentimento subjetivo de procura, de necessidade, em algo objetivo, que é uma quantia monetária, né? Então isso é fácil, mas quando a gente fala de valores humanos, e quando a gente trabalha com ética, nós estamos trabalhando com valores humanos, como a gente consegue, né, transformar isso, né, em algo realmente palpável e mensurável, né? Como a gente pode dar valor a isso? E aí, lembrar que também tem mesmo quando é algo, né, quando a gente trabalha com algo material, existe às vezes o reflexo da situação, né, que torna aquilo mais de maior valor ou menor valor em razão de um conjunto de situações. Então, se eu pensar numa caneta Bic, vamos lá, famigerada, tão falada, a caneta Bic nunca foi tão falada, né, nos últimos tempos. Então, se eu pensar numa caneta Bic, qual é o valor que ela tem, por exemplo, para um médico que está ali operando na mesa de cirurgia naquele momento? Nenhum. Para um padeiro que está com a mão na massa ali fazendo pão,
Nenhum. Mas se eu pensar num escritor que está ali num café, vamos romantizar, está ali num café, ele precisa escrever um poema, veio a ideia, ele pegou o guardanapo, cadê a caneta? Então, naquele momento, a caneta vai ter uma grande importância. Então, assim, o conceito de valor ele é muito relativo. E trazer isso para algo tão subjetivo quanto a ética é um tanto quanto complexo, realmente. E aí, o que acontece? A gente precisa realmente entender que cabe aqui um papel importante que é o do ser julgador. Quer dizer, quem vai fazer a análise, né, dessa linha de conduta, quem vai ter seu olhar sobre uma determinada situação, um determinado acontecimento, ele precisa ter realmente esse preparo, esse cuidado, esse olhar diferenciado. Então, cabe a ele ter muita compreensão sobre realmente qual é a finalidade das nossas profissões para poder fazer essa leitura. Se a atitude de um profissional, se a linha de conduta de um profissional está ou não, né, desalinhada ou em desacordo com esse propósito maior das profissões. E aí, quando a gente fala, então, de julgamento ou de avaliação, né, de uma conduta ética e moral, eu gosto muito de falar da palavra, né, buscar a palavra respeito. Eu acredito que a chave para realmente um olhar, né, de julgamento, uma avaliação, é realmente o respeito. E respeito tem na sua origem da palavra como significado a definição de olhar de novo, olhar novamente. Então, respeitar, olhar com respeito, né, qualquer tipo de processo ou de situação, é realmente você analisar com bastante cuidado. É olhar quantas vezes for necessário, olhar sobre a ótica dos normativos, né, que regulam o sistema, olhar sobre a ótica da finalidade da profissão, olhar sobre a ótica da intenção das partes que estão envolvidas, olhar sobre a ótica do contexto local, né, da situação de como se deu os fatos, enfim. Então é um olhar novamente, até se ter realmente muito claro, muito firme essa convicção. E ainda assim a possibilidade de errar, que eu sempre digo, nós somos humanos e como humanos nós temos uma probabilidade de erro muito grande, mas a gente tem que ter conosco a sensação de busca, né, dessa assertividade. Então, pelo menos a gente tem que ter esse... O calor daqui pede água. Então, tem que ter realmente esse olhar, né, para se firmar esse olhar tantas quantas vezes, né, preciso for para ter essa convicção formada. Tá? E aqui, então, acho que fica um pouquinho, né, a chave para a gente responder esse desafio. E, claro que não é um processo fácil. Quando a gente pensa, né, na escala de evolução do homem, a gente já tem um pouquinho essa noção, quer dizer, milhões de, né, anos para se tornar Homo sapiens, 300 mil anos como Homo sapiens, e ainda assim a gente sabe que essa sapiência, né, a gente não usa nem tanto quanto poderia ou deveria usar dessa sapiência. Então, temos que ter também um pouquinho, né, o conforto de entender que a gente né, que somos um ser em evolução. Então, a gente tem que respeitar, né, esses processos, mas também entender que a gente não tem tanto tempo assim, né? Nesse processo de evolução, nós não temos tanto tempo, porque a sociedade tem mudado, tem evoluído, e a gente também precisa ir se adequando, entender exatamente qual é o modelo, o perfil de profissional que a gente precisa ser para atender realmente essa finalidade maior da profissão dentro desse contexto social atual. Então, é uma busca realmente permanente. E aí, quando a gente fala, né, da aplicação do Código de Ética sob a ótica do respeito, né, desse olhar cuidadoso, do ser julgador, a gente entende, na verdade, todas as premissas, né, que precisam, que estão ali impostas e que devem realmente ser observadas, entende a importância disso, né? Então, a questão da garantia do sigilo, a questão de permitir, né, a ampla defesa e o contraditório de todas as partes, né, a comunicação de todos os atos do processo, enfim, tudo aquilo que está
imposto, mesmo ainda que implícito, né, que não tão claramente expresso nos normativos, mas que por uma questão de respeito e de se formar um bom julgamento, a gente precisa realmente considerar. Então, e aqui eu apresento para vocês um terceiro desafio, né, porque quando a gente fala então em julgar uma conduta ética no exercício da profissão, a gente começa a perceber que há uma necessidade de se parametrizar isso, porque, veja, embora a avaliação de uma conduta profissional, ela no campo da ética, ela é extremamente subjetiva, a aplicação de uma penalidade é objetiva, ela precisa ser objetiva. Então, a gente precisa dar, né, um norte, um viés, para que a gente possa realmente fazer uma análise. Então, a gente precisa buscar parâmetros, e mais do que nunca, nós, né, profissionais do sistema, enfim, vamos dizer, das engenharias, tem essa necessidade de realmente buscar, né, para nos apoiar e nos dar segurança, realmente parâmetros, né. Quem dera fosse o código de ética, a leitura, uma grande fórmula matemática, seria ótimo, a gente joga ali os fatores e o resultado vem no automático, então seria muito fácil. Então, a gente precisa buscar algo realmente para dar esses parâmetros. E aí que surge o nosso código de ética, quer dizer, desde lá atrás, o que é interessante também, né, porque mostra esse processo de caminhada, desde lá de 1957, quando surgiu o primeiro código de ética, né, nós já estamos no terceiro código, que já está aí também um pouquinho maduro, né, com 17 anos, quase atingindo aí a maioridade. Então, é um processo, né, de caminhada e de evolução que a gente vem como sistema, né, que a gente tem passado, mas que justamente expressa essa tentativa da gente parametrizar as ações, né, as condutas dos profissionais em algo que seja mais palpável, que seja mais material possível. E o código, ele vem, né, a origem da palavra, a gente sempre busca a origem, né, de código, vem de caudex, que é o tronco de uma árvore. Então, quer dizer, tudo aquilo que está voando nos ares, de repente ele está ali, né, lastreado com um tronco, né? Então o código dá esse lastro, ele traz para a gente algo mais palpável, direcional, para a gente realmente aplicar os conceitos da ética dentro do exercício da profissão. E o código nos trouxe isso. E aí, assim, ainda que eu considero, né, particularmente louvável esse histórico, quando a gente olha, né, a linha do tempo, né, do conselho, mostra essa preocupação, né, de se realmente... Nós somos uma categoria profissional que temos um código de ética. Tem profissões e conselhos que não têm um código de ética necessariamente. Então, assim, já mostra que tem essa preocupação da gente pautar as nossas ações para dar valor também a esse rótulo profissional, esse título que a gente carrega. Então, é uma intenção de mostrar a importância do nosso papel transformador na sociedade e o quanto a gente se preocupa com isso. E, ao mesmo tempo, aí eu não posso deixar também peço licença, né, para fazer aqui